Avançamos mais uma vez ao seu encontro. Está no ar o programa consultório dedicado à sua saúde e bem-estar. Seja muito bem-vindo. Portanto, passam aqui alguns minutinhos das 2 da tarde. Está nas suas mãos, aliás, participar. Hoje tem aqui a oportunidade de ver as suas dúvidas esclarecidas relacionadas então com 2 especialidades. São elas dermatologia, isto no que diz respeito ao segundo bloco da edição de hoje. Avançamos com cirurgia geral, mas vou então recordar o número de telefone para o qual deve ligar. É o 22 508 3297. Como sabe, tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Para já vamos falar de quisto pilonidal. Vamos lá saber então em que é que isto consiste. Está connosco o professor Dr. André Goulart, médico especialista em cirurgia geral no Grupo Trofa Saúde, a quem agradeço a presença. Sr. doutor, é um gosto recebê-lo aqui no nosso consultório. Muito obrigada. Muito obrigada por ajudar também os nossos telespectadores. Portanto, este nome pode ser um bocadinho pomposo, mas as pessoas lá em casa vão identificar-se e perceber que vamos falar aqui de algo muito comum, não é? Que quisto é este que surge na região do cóccix? Muito bem. O quisto pilonidal, também pode ser conhecido como quisto sacrococcígeo, tem a ver com uma tumefação que aparece no fundo das costas. O nome pilonidal tem a ver com a origem do pelo, daí se chama pilonidal, que sacrococcígeo tem a ver com a localização, daí que possamos usar estes dois nomes. Há várias teorias para o aparecimento deste tipo de quisto. Antigamente achava-se que, por aparecer em idades jovens, que seria uma coisa congénita, que já varia desde o nascimento. Atualmente sabemos que não. A teoria mais aceita tem a ver com pelos que existem nessa zona do fundo das costas, que pelos movimentos ou pelo sedentarismo vão sendo empurrados para dentro da pele. Ao ficarem dentro da pele vão causar uma reação inflamatória, uma reação que vai sendo crónica e que vai formando um quisto e que vai dando uma descarga de líquido que pode provocar alguma dor e que vai aumentando progressivamente ao longo dos tempos. Portanto, podemos dizer que vai formar-se com pelos que ficam encravados na pele, não é? Como se fosse um ninho de pelo. Exatamente, e depois cria um abscesso, portanto vai inflamando. Sim, e é esse abscesso que faz com que doa tanto, porque de facto a dor é aqui o sintoma principal, não é? O abscesso não aparece sempre. O abscesso é uma das complicações do quisto pilonidal. A maioria das pessoas não chega a ter abscesso ou então tem quistos durante muitos anos sem desenvolver um abscesso. Isso tem a ver com os sintomas. A maioria das pessoas... algumas pessoas podem não ter sintomas, só se apercebe do quisto quando se olha para aquela zona do fundo das costas e vê-se uns pequenos buraquinhos na pele onde se vê pelos aparentemente a sair do lado de dentro, e outras pessoas podem ter sintomas. Os sintomas mais comuns têm a ver com uma descarga de líquido meio amarelado, meio ensanguentado, que vai saindo por esses bocadinhos. Isso pode causar dor e, acima de tudo, pode causar uma dor muito incapacitante, quase diária, que incomoda muito. Em alguns casos, sim, pode infectar e dar o abscesso. E não há uma forma de prevenção, uma vez que as pessoas vão vendo os pelos a formarem-se ou vão vendo estes buraquinhos, não é? Como nos está a explicar muito bem, e as pessoas irem limpando ou percebendo de facto que pode evoluir para este quisto tão doloroso? Claro. Em relação à prevenção, depois do quisto estar formado, ou seja, depois de haver pelos dentro da pele que formem o quisto é uma coisa crónica que não encerra espontaneamente. Os quistos depois de estar formado tem que ser tratado cirurgicamente. No entanto, pequenos quistos ou pequenos pelos podem e devem ser removidos, nomeadamente por depilação a laser, e isso é o que nós aconselhamos depois da cirurgia, porque é o principal fator de risco que nós podemos fazer para evitar o reaparecimento do quisto. Agora, depois do quisto estar formado, não há outro tratamento a não ser E falamos aqui de dor, porque de facto é algo que pode ser muito incapacitante para estas pessoas, e em idade muito jovem também. Sim. Estes quistos é uma doença bastante comum. Não temos dados em Portugal, mas por extrapolação dos dados europeus, calculamos que entre 4.000 a 5.000 novos quistos são diagnosticados todos os anos em Portugal, numa idade que varia entre os 15 e os 30 anos, com uma média de idade à volta dos 20. O que quer dizer que há muita gente numa fase inicial, ou que está na faculdade, ou entrava à faculdade, ou no início de uma vida de trabalho, que vai desenvolver uma doença que em algumas pessoas pode não ser muito incomodativa, mas em muitas é extremamente incomodativa, extremamente debilitante, porque andar com uma supuração contínua no fundo das costas, que cheira mal, que dói, que incomoda, isso pode distrair as pessoas numa fase da vida em que se pretende focar
e daí passa a ser uma doença muito debilitante que deve ser tratada e que hoje em dia conseguimos tratar de uma forma muito mais simpática. Mas há dificuldade, por exemplo, em sentar, levantar, deitar-se, mesmo em mover-se? Sim, sim, sim. A zona do cóccix é uma zona muito dinâmica do ponto de vista de movimentos. E é este dinamismo do ponto de vista de movimentos que se acredita que faz com que se empurre os pelos para dentro da pele, porque não acontece em outras zonas do corpo. Pode acontecer, inicialmente foram descritos, por exemplo, em barbeiros que cortavam o cabelo nas pregas das mãos, os pelos entrarem para dentro, mas no fundo do cóccix tem a ver com os movimentos de fricção que vão empurrando os pelos para dentro. E isso depois começa a incomodar o andar, o sentar, então se tiver um abscesso claro. aí... Claro. Deve doer imenso, claro. Muito. E há pouco falou-nos também do sedentarismo. Sim. Portanto, surgem aqui algumas profissões de risco, por exemplo, alguns camionistas ou quem passa muito tempo sentado, pode haver também aqui algum risco. Por curiosidade, esta doença do quisto sacrococcígeo foi descrita pela primeira vez nos condutores de jipe da Segunda Guerra Mundial. Era conhecida como a doença dos condutores de jipe, porque está muito tempo sentado numa superfície dura em que se forma, em que havia uma entrada dos pelos para dentro da pele. Isto era um principal fator de risco. Como vemos aqui na imagem, nós podemos ver que os quistos são mocas que estão por baixo da pele. Nós vemos ali o trato do quisto, ou seja, os sinos do quisto. O que vemos muitas vezes na pele é só a abertura como se fosse um vulcão, mas por dentro às vezes são câmaras, como se fossem câmaras magmáticas do vulcão completamente preenchidas do pelo. E esta entrada do pelo é desencadeada muito por profissões em que se está muito tempo sentado, por obesidade, também é um fator de risco muito importante. Às vezes alguma falta de higiene que se pode acontecer na parte hormonal da adolescência. Também pessoas que já tiveram familiares com este quisto também têm tendência a desenvolver este quisto. Isto são os principais fatores de risco para que os pelos vão sendo invaginados e vão causar esta reação inflamatória, como vemos na imagem, e que faz o quisto pilonidal. Claro. Existe algum exame de imagem para o diagnóstico ou não é sempre necessário? Não, na maioria das vezes não é necessário. Os quistos pilonidais conseguem-se apenas com uma observação médica, conseguimos detectar o quisto e perceber que o quisto está lá. Se houver dúvidas, podemos pedir uma ecografia, um método de imagem relativamente simples e inócuo, que nos ajuda a esclarecer se há ou não um quisto. A ecografia também pode ser muitas vezes importante para quando nós queremos ter uma ideia do tamanho do quisto, porque como vimos na imagem, o que nós vemos por fora é a abertura do vulcão. Às vezes as crateras por dentro chegam a ter vários centímetros de extensão e às vezes abrem vários vulcõezinhos ao lado, várias fístulas do quisto pilonidal. São coisas às vezes muito, muito incapacitantes e dolorosas. Claro. E em que fase do seu aparecimento ou depois crescimento então se deve avançar para o tratamento? Quanto mais cedo, melhor. Claro que às vezes pequenos quistos que nunca deram sintomas e que às vezes uma pessoa com 50, 60 anos, com o médico me diga, passei aqui um pequenino quisto, nunca deu sintomas, pode ser discutível nessa altura se vale a pena ou não intervir. No entanto, a maioria dos quistos, somente se derem sintomas, devem ser intervencionados e aqui a cirurgia é mesmo a única forma de resolver este tipo de problema. E aqui vamos entrar num novo campo, não é? Porque vamos falar de inovação. Há uma grande diferença deste tipo de cirurgia de alguns anos? Estamos a falar de anos para cá? Sim, poucos anos. Qual é a grande diferença? Para explicar a diferença, vou explicar aquilo que se fazia mais antes. Clássico e que ainda se faz muito. E que infelizmente ainda se faz muito. Todos nós, certeza que conhecemos alguém que já teve um quisto e que refere que esse quisto teve um pós-operatório muito difícil, muito arrastado ou muito doloroso. E porquê? Porque classicamente o que se fazia era a remoção de todo o quisto e toda a pele que estava por cima do quisto. Depois de remover esse quisto ficava uma loca, um espaço aberto, e depois aqui é que havia duas opções. Ou deixávamos aquilo aberto ou encerrávamos. Depois havia várias opções. Os apologistas de deixar o quisto aberto têm a ver por causa do risco de possível infecção e abertura dos pontos se nós fechássemos. Por isso, deixando-o aberto, já não havia esse risco, era deixar aquilo cicatrizar. Mas deixar cicatrizar implicava semanas ou meses a fazer pensos. Pensos várias vezes por semana com o enfermeiro no centro de saúde, alguns bastante dolorosos e num período bastante arrastado e com uma cicatriz que não era nada estética, especialmente nas senhoras jovens, porque, como eu disse, isto atinge idades muito jovens. Nesse pós-operatório, desculpe, Sr. Doutor, as pessoas podiam sentar-se e ter uma vida normal? Não. Às vezes era muito difícil. Pois, tinham que estar limitadas, não é? Eram muito limitadas. A outra opção, nestes métodos mais clássicos, é encerrar o quisto.
Podíamos encerrar o quisto aproximando os bordos ou fazendo um retalho para tapar esse quisto. Os adeptos desta técnica advocavam o seu uso e o encerramento com o intuito de acelerar a cicatrização. Se os pontos não abrissem ou se aquilo não infectasse, em mais ou menos 2 semanas aquilo estava cicatrizado. O problema é que isto é uma zona de muita tensão e que haver pequenas deiscências de alguns pontos ou infecção com abscesso eram muito comuns. E isto implicava que era aconselhado a pessoa a estar 2 semanas, até tirar os pontos, num repouso muito restrito, basicamente quase estar de barriga para baixo, deitado no sofá a maior parte do tempo, para não forçar os pontos. Não era aconselhado trabalhar, não aconselhado fazer grandes esportes, grandes exercícios, porque isto podia ceder e abrir os pontos. Ou seja, qualquer uma dos métodos de excisão em que deixávamos aberto ou encerrávamos, implicava semanas ou mesmo, às vezes, alguns meses de tratamento. Esta nova técnica veio reduzir esse tempo de pós-operatório e também reduzir o risco de infecção, por exemplo, não é? Sim, senhor. Se pudermos pôr a imagem do quisto, ajudaria a explicar agora o que eu vou dizer a seguir, que é, não existe uma técnica nova, existem várias técnicas, que a gente chama de técnicas minimamente invasivas na abordagem deste quisto. Como podemos ver aqui na imagem que está a passar, o problema do quisto é um problema que está por baixo da pele. Por isso, porquê tirar toda a pele que está por cima do quisto, e a pele é muito aquilo que demora mais tempo a cicatrizar, se o problema está debaixo da pele? Então começou-se a desenvolver métodos em que basicamente fazemos um buraquinho através dos sinos que vêm à superfície, como se fosse a cratera do vulcão, e através desse buraquinho ou de vários buraquinhos, dependendo do número de crateras que existam dos quistos, nós conseguimos limpar todo o quisto por dentro. Esta limpeza pode ser apenas com uma raspagem, ou pode ser através mesmo com métodos endoscópicos, quase como se fosse uma pequena laparoscopia em que espreitamos lá para dentro e removemos o quisto. E depois existem várias formas de poder otimizar a resolução disto. Podemos aplicar uma fibra de laser, o objetivo do laser é otimizar a limpeza e encolher este espaço que fica depois de removermos o quisto, e depois temos vários adjuvantes que podemos injetar, como por exemplo o plasma rico em plaquetas. O plasma rico em plaquetas é uma coisa que já existe na medicina há muito tempo, a ortopedia já há muitos anos que usa nas articulações, e que basicamente não é mais do que o sangue do próprio doente que é colhido antes da cirurgia, é centrifugado para separar os vários componentes no sangue, e pegamos no plasma das plaquetas, que é o que vai ajudar a cicatrização, e depois disto tudo limpo de aplicar o laser, injetamos este plasma e estas plaquetas nesta loca para que isto cicatrize de uma forma muito mais rápida. E com isto conseguimos resultados muito mais satisfatórios e muito mais rápidos. Nos últimos anos, a grande maioria dos doentes que eu tenho operado com esta técnica. Remoção do quisto através de pequenos orifícios, uma técnica que se chama speed picking, depois aplico uma fibra de laser e depois injeto no final o tal plasma rico em plaquetas, o que dá um pós-operatório muito mais simpático. Portanto, passamos de um pós-operatório de muitas semanas para 2, 3 semanas e com estas novas técnicas? Com estas novas técnicas, o pós-operatório, o encerramento pode demorar 2 semanas. No entanto, o pós-operatório é muito mais simples. Porquê? Porque o doente, depois de ir embora para casa, não tem necessidade de fazer pensos ao centro de saúde. Aquilo basicamente que se vê são 1, 2 ou 3 furinhos, é aquilo que se vê, são aquelas aberturas dos sinos da abertura do quisto, e o doente não leva pontos. Se não levar pontos, os pontos não abrem. Se não existem, não há nada para abrir. Depois, como aquilo não está fechado, está ligeiramente aberto por orifícios de 3, 4 milímetros, o risco de abscesso é muito mais baixo, porque aquilo vai drenando o líquido progressivamente. Mas uma drenagem muito pouco significativa. Como eu disse, não há necessidade de ir ao centro de saúde fazer pensos. O que a pessoa tem que fazer em casa é lavar de manhã e à noite e depois pôr uma compressa que vai absorver este líquido. Praticamente a dor é muito reduzida, nós temos feito um inquérito sistemático dos doentes que operamos e a dor é muito reduzida, e eu posso dizer que os doentes que operamos, 2/3 ao fim de 2 semanas estão completamente encerrados. E durante estas 2 semanas a pessoa pode retomar o trabalho, ou a escola, ou a sua atividade laboral, assim que se sentir bem. Não deve fazer coisas que façam muito traumatismo naquela zona, como andar de bicicleta, moto, desportos intensos, mas aquelas atividades necessárias dia a dia, como ir à escola, ou a maioria das profissões, podem ser desempenhadas muito mais cedo do que aquilo que era antes, com muito menos dor, e depois a parte cosmética também é importante. No lugar de ficar grandes cicatrizes, quer seja da boca aberta, quer seja do retalho, são pequenos orifícios em que a estética também é importante, somente nas senhoras. Claro. E é feito com anestesia local?
Não. Tem que ser anestesia geral. Há estudos que mostram que pode ser feito com anestesia local, não é confortável. Ainda não, claro. Não vale a pena. Uma sedação, normalmente, não é uma anestesia geral em que a pessoa tenha que ser intubada e ventilada, é uma sedação como se fosse para fazer uma colonoscopia. A pessoa adormece um bocadinho, em 20 minutos, 30 minutos fazemos o procedimento e em menos de 24 horas tem alta. Claro que sim. Sr. Doutor, qual é o risco, seja qual for a técnica, não é? Agora vamos tentar perceber, mas qual é o risco de se formar novamente um quisto na mesma zona? Essa é uma das perguntas... Ou muito ao lado, não é? Essa é uma das perguntas mais importantes que se coloca quando se fala de quisto pilonidal. Fala-se do risco de recidiva. É fundamental nós percebermos que todas as técnicas recidivam. Mesmo quando fiz a minha formação, em que nós fazíamos a excisão do quisto e mandávamos o quisto para a anatomia patológica para analisar e vinha a descrição que o quisto tinha sido completamente removido, alguns recidivavam. 10 a 15% dos quistos recidivam, independentemente da técnica. Por isso esta técnica também vai ter recidivas, não é diferente por aí. Claro. O que os estudos mostram é que, do ponto de vista de recidiva, não parece ser pior que as técnicas ditas clássicas, com a vantagem de ter um pós-operatório muito mais simples, com melhor qualidade de vida, um retorno mais rápido à vida laboral e ao estudantil. E aí pode estar em causa, precisamente, a causa genética, não é? Aquela tal hereditariedade que pode passar de pais para filhos. Claro. Como muitas doenças, havendo um predomínio dessa doença na família, é natural que isso possa ser não uma obrigação, mas um fator de risco. Sim. Um fator de risco. A presença de pelo também é um fator de risco importante. Pois. Daí que depois de operarmos estes doentes, aconselhamos sempre a fazer uma depilação ao laser. Isso está provado em vários estudos que reduz o risco de recidiva. É a principal coisa que reduz o risco de recidiva. Obviamente, uma boa higiene, evitar a obesidade, o sedentarismo também ajuda. Com o avançar da idade, o risco de recidiva é muito mais baixo. Enquanto se eu tiver um jovem de 15 a 6 anos que opera, o risco de recidiva vai ser superior a uma pessoa com 30 ou 40 anos que eu opero, porque ainda está na idade em que a parte hormonal também desempenha um fator importante para o aparecimento destes quistos. No entanto, a depilação é um dos principais fatores que nós podemos evitar o aparecimento, reduzir o risco disto aparecer outra vez. E há alguma razão para ser naquela zona específica? Porque, como percebemos, um bocadinho ao lado, o comportamento pode ser exatamente igual e também pode haver fricção um bocadinho ao lado, não é? Nesta zona aqui lombar e, no entanto, é exatamente naquela zona sagrada, como se costuma dizer. É um bocadinho mais abaixo, mais junto ao cóccix, porque tem a ver com o dinamismo das nádegas e do sítio onde nós nos sentamos, tem a ver com a pressão do cóccix e a parte como aquilo está no meio das nádegas, as bactérias anaeróbias também se pensa que possam desempenhar algum papel na patogênese, ou seja, na formação deste tipo de quistos. Tem a ver com o tipo do sítio que é, do dinamismo que existe naquela zona. É também algo que tem maior incidência nos homens do que nas mulheres? Sim, 2 vezes mais nos homens que nas mulheres. Pensa-se que possa ter alguma coisa a ver com a parte hormonal, mas tem muito a ver com a presença de pelos. Os homens normalmente são mais peludos naquela zona que as mulheres. Já que há um aumento dos portugueses com excesso de peso, com obesidade, e estou aqui a fazer uma associação com o sedentarismo, há também um aumento deste tipo de casos e deste tipo de cirurgias também, de pessoas a procurarem ajuda? Em relacionamento ao número de casos, nós não conseguimos quantificar porque exato, não é? Nós não temos estatísticas que nos provem isso. O que nós sabemos é que as cirurgias têm aumentado, como em muitas áreas na medicina, porque cada vez é mais fácil encontrar cuidados de saúde, recorrer a médicos que estão atentos a estes problemas, que apesar de parecer um problema menor, para quem tem ou para quem já sofreu, não é de nada um problema menor. E antigamente não era negligado, mas era pouco valorizado este tipo de problemas, cada vez se valoriza mais e cada vez se diagnostica mais e se trata mais. Não lhe consigo dizer se o número de casos de incidência está a aumentar, mas o tratamento sim, isso está a aumentar e estas técnicas também ajudam a que as pessoas procurem este tratamento mais cedo do que se houvesse só aquelas técnicas clássicas de muito tempo a sofrer. Já aconteceu, Sr. Doutor, já agora, operar uma pessoa que já se submeteu a esta cirurgia com a técnica clássica e agora com esta nova e que teve todo esse receio,
por ter novamente o quisto Sim, e ter dito, seu doutor, não quero passar por aquilo outra vez, e teve que ter todo esse apoio psicológico, não é, para explicarem que consistia esta nova técnica. Não, isso já me aconteceu várias vezes, e as pessoas, como disse muito bem, entram com medo, porque já passaram muitas vezes por um calvário de várias semanas de pensos, e muitas vezes esses doentes que aparecem já aparecem em fases avançadas, porque como já sabem o que sofreram, tentam adiar. Só que aquilo depois começa a ser incapacitante. O cheiro, a dor, a irritação da pele por aquela sorosidade, chega a um ponto que começa a ser incapacitante. Por isso são normalmente pessoas que já vêm em fases mais avançadas, que pode ser possível tratar com esta técnica, a não ser que seja uma doença demasiado extensa e aí não dá, mas já tratei com esta técnica e até agora com sucesso. Explico sempre que todas as técnicas podem recidivar e esta também não é exceção. Claro. Ou estas técnicas, não é só uma, são um conjunto de várias técnicas. Mas isso significa que nem todos os quistos podem ser resolvidos com esta técnica? É como tudo na medicina. Claro. Nós nunca podemos dizer que one size fits all. Não há. Se houvesse uma coisa que resolvesse tudo, as outras desapareciam. Enquanto na medicina houver 2 ou 3 tratamentos para a mesma, é porque nenhum é 100% bom. Isso é uma verdade na medicina. E havendo várias técnicas para tratar o quisto, é porque nenhuma é 100% boa, senão só existia uma. Claro. E esta técnica, obviamente, pode falhar, como as outras todas, já sabemos que vai falhar, agora dá um pós-operatório muito mais. Mas aqui o que é que pode distinguir? O tamanho do quisto, por exemplo? Sim. Para se optar pela clássica e não pela mais recente? O tamanho do quisto não é muito relevante. Já temos operado quistos bastante grandes com bastante sucesso. Muitas vezes, eu lembro-me uma vez um senhor que me apareceu a mim que tinha quase as 2 nádegas cheias de dezenas de buracos de aberturas do quisto, como se fosse quase um vulcão. E aquilo teve que ser tudo removido porque toda a pele, tanta inflamação crónica, esta pele também já estava estragada e aí não dá para poupar a pele. Porque a grande diferença desta técnica é que poupa a pele. Em situações extremas que não dá para poupar a pele, aí tem que ser removido e fazer retalhos. Por isso nem sempre nem nunca. Claro, sem dúvida alguma. Sr. Doutor, muito obrigada por esta explicação tão clara. Vamos agora ao encontro dos nossos telespectadores. Vamos saber se ainda existem dúvidas então sobre o quisto pilonidal ou outras questões que podem largar a esta especialidade de cirurgia geral. Portanto, já sabe que pode se inscrever através do número de telefone 22-508-3297. Deve marcar já este número para poder então colocar aqui a sua questão ao nosso médico convidado de hoje, 22-508-3297. E este número de telefone tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório @portocanal.pt. Assim é que é, por escrito, já me estava a adiantar, por escrito, deve também partilhar connosco a sua pergunta, o seu caso, o seu testemunho. Ficamos à espera. Queremos ajudá-lo a esclarecer a sua dúvida. A cirurgia geral é então a especialidade que está em cima da mesa. Até já!